Boa noite. A graça e a paz do Senhor. Amém. Glória a Deus. Quero convidar você a ficar de pé, se for possível. Hoje nós estamos iniciando o culto Chamados para Vencer, onde iniciamos ontem a nossa semana. Talvez, se fizermos uma reflexão, talvez a nossa semana não tenha iniciado da forma como almejamos. Mas por que se alegrar mesmo assim? Talvez a nossa terça-feira não foi a terça-feira que precisávamos, que buscávamos. Mas por que se alegrar mesmo assim? Fala ao seu irmão. Para decidir, olha no olho dele. Olha e fala para ele, se alegra. Se alegra. As circunstâncias não podem abalar a nossa fé. Amém. Abra sua Bíblia no livro de 1 Coríntios. 1 Coríntios capítulo 2. Todos encontraram 1 Coríntios capítulo 2? Amém. Sabe, irmãos, o livro de Coríntios é Paulo escrevendo a de Corinto. Nós precisamos entender qual é a mensagem que essa palavra traz para a gente, principalmente hoje no culto de terça-feira, que tem o nome Chamados para Vencer. Diz assim a palavra de Deus a partir do verso 1. Eu estou usando a nova versão internacional. Eu mesmo, irmãos, quando estive entre vocês, não fui com discurso eloquente, nem com muita sabedoria, para lhes proclamar o ministério de Deus, pois decidi nada saber entre vocês, a não ser Jesus Cristo, e este crucificado. E foi com fraqueza, temor e com muito tremor que estive entre vocês. A minha mensagem, minha pregação, não consistiu em palavras persuasivas de sabedoria, mas consistiu em demonstração do poder do Espírito, para que a fé que vocês têm não se baseasse na sabedoria humana, mas no poder de Deus. Querido, o apóstolo Paulo, nesse capítulo, ele chega para o determinado grupo e fala: olha só, eu não estou chegando em vocês com palavras eloquentes, eu não estou chegando até vocês com modernismo, eu não estou chegando em vocês com técnicas de estudiosos, eu estou chegando a vocês com o coração aberto, eu estou chegando a vocês com Jesus que eu tenho no coração. Só que o verso que mais grita no meu espírito é o terceiro e o último, é o terceiro e o quinto. O terceiro ele vai dizer que foi com fraqueza. Fala para o seu irmão, com fraqueza. Temor. E muito tremor. Aí eu quero chamar a atenção de vocês. Paulo está falando, sim, eu estou aqui, passei por maus pedaços até chegar aqui. Quantos de nós viemos hoje debaixo de luta, debaixo de lágrima, viemos aqui no culto, estamos conectados debaixo de tormentos, de dores. Paulo vai dizer: eu vim aqui até vocês com fraqueza. Não vim, talvez você não veio aqui hoje no seu melhor dia, no seu melhor momento, mas eu tenho a palavra de Deus para a sua vida, que no verso 5 ele disse: para que a fé que vocês têm não se baseie na sabedoria humana, mas no poder de Deus. Você tem fé. A fé que você tem não se baseia no pastor, não se baseia na estrutura humana da igreja, não se baseia naquilo que da sua conta bancária, na quantidade de pessoas que estão te dando tapinha nos ombros. A fé que você tem, a fé da igreja, se baseia no dono da igreja, e o dono da igreja é Cristo. Então, meu amado irmão, a tua terça-feira ainda não terminou, o dia ainda não acabou, a semana só está começando, tem muita coisa boa para chegar na tua vida, porque a nossa fé não se baseia em teologia humana, a nossa fé se baseia na palavra da verdade. Eu creio nisso, é isso que nos motiva, com dinheiro, sem dinheiro, com saúde, sem saúde, a igreja segue em frente, porque a fé da igreja se baseia em Cristo. E tudo aquilo que Ele promete, Ele cumpre. É o único que cumpre tudo aquilo que prometeu. Eu quero
quero incentivar você hoje a adorar ao nome do Senhor, coroar ao nome do Senhor, dando toda a glória, porque Ele é fiel para cumprir. Tem alguém que tem promessa aqui? Amém. Se você tem promessa, se alegra, porque aquele que prometeu é fiel para cumprir. Ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder. Diga isso, hein? Ao Rei eterno e imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor. Mais uma vez, ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder. Ao Rei eterno e imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor. Então diga: coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés, consagramos todo o nosso ser a Ti. Bem forte, coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Receba, Senhor. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés. Nos rendemos aos Teus pés, consagramos todo o nosso ser a Ti. Consagre. Consagramos todo o nosso ser a Ti. Consagramos todo o nosso ser a Ti. Consagramos todo o nosso ser a Ti. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Eu gostaria que você fizesse uma oração agradecendo a Deus. Você já falou para agradecer a Deus porque você está vivo? Então feche os seus olhos, agradeça a Deus. Não é hora de você pedir, é hora só de você agradecer. Senhor, muito obrigado, porque às vezes eu priorizo tantas coisas que eu não tenho, que eu esqueço de valorizar aquilo que eu tenho. Eu tenho a Ti na minha vida, eu tenho fôlego de vida, eu tenho, Deus. Muito obrigado por esse tempo, Pai. Muito obrigado, Deus. Muito obrigado porque nós sabemos, a Tua palavra nos diz que o Senhor cuida de cada um. Eu preciso aprender um pouco aqui, eu preciso aprender um pouco ali, eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Se uma porta se fecha aqui, outras portas se abrem ali. Então diga: eu preciso aprender mais de Deus. Por quê? Porque Ele é quem cuida de mim. Deus cuida
Deus cuida de mim, a sombra das suas asas. Deus cuida de mim, eu amo a sua casa e não ando sozinho, não estou sozinho, pois sei, Deus cuida de mim, Deus cuida de mim, a sombra das suas asas. Deus cuida de mim, eu amo a sua casa e não ando sozinho, não estou sozinho, pois sei, Deus cuida de mim. Aleluia. Tome seu assento, querido. Sabe, irmãos, uma vez eu estava meditando sobre esse louvor e lembrei de agradar a galinha. Pastor, o que esse louvor tem com galinha? Alguém já viu galinha com seus pintinhos? O que a galinha faz com pintinhos, Zezé? Ela traz os pintinhos aonde? Querido, aconteça o que acontecer, o Senhor tem nos guardado não como uma galinha, mas como um leão. A palavra do Senhor vai dizer que o guarda de Israel ele não dorme. Então Deus não está parado, Deus não está em silêncio, Ele está olhando. E se aos nossos olhos naturais Ele está parado, é porque realmente nós estamos com os nossos olhos naturais abertos, estamos com os nossos olhos espirituais fechados. Deus está trabalhando. Fala ao seu irmão, abra os seus olhos espirituais. Porque Deus está em movimento. Glória a Deus. Amados, a nossa agenda da semana. Essa semana nós temos imersão. Amanhã um jejum no lar. Amanhã haverá também uma reunião. Haverá discipulado à noite. Amanhã nós Leandra, pai. Está melhor, Leandra? Está vendo? Eu juro em você, querido. É isso aí. Olha, Deus, estivemos orando pelo Leandro no domingo à noite. Foi bem, domingo à noite foi um culto abençoado. Eu lembrei muito da época que só na próxima dos avisos. Lembrei da época da pracinha. Todo mundo lá atrás da pracinha, eu falei, Jesus. Mas foi muito bom, foi muito bom. Eu recebi minha porção, espero que os irmãos tenham recebido também. E aquilo que Deus nos deu um direcionamento. Não entre em guerra que não é sua, porque senão quem vai sofrer é você. Queridos, lembrando que quinta-feira, imersão online, tá? Quinta-feira, imersão online, sábado a sábado. Quantos gostam de acordar tarde? Ninguém pode acordar tarde. Isso. Não vai ser nesse sábado. Sábado você vai acordar cedo. Sábado você vai acordar cedo e não vai tomar café, que você vai vir em jejum. Primeiro sábado de cada mês é aquele sábado que nós tiramos para consagrar a Deus. Por exemplo, julho. O que nós temos em julho? Julho é o mês de férias. Julho nós temos aniversariantes em julho. Julho nós temos a festa na roça. Julho nós temos várias outras, temos Santa Ceia. Julho nós temos pagar as contas, aluguel, as concessionárias, vários outros projetos. Então como é que nós fazemos? Não só no mês de julho, mas todo o primeiro sábado de cada mês. Nós jejuamos, dobramos os nossos joelhos, aqueles que podem, e nós apresentamos ao nome do Senhor. Estamos iguais com a palavra de Senhor. Se a tua presença não for conosco, não nos faça ir. Então eu quero incentivar você a pensar no entrar no jejum. Posso ouvir um amém? Amém. Cuidado, que amém é concordância. A palavra do Senhor vai dizer que o que você ligar na terra, os irmãos entendem a necessidade do jejum sábado, amém? E os irmãos entendem a necessidade do comparecimento no sábado, amém? Aí já diminuiu, amém. Então que ele faz uma força, sabe? Pastor, eu já fui
terça. Vou falar para vocês, Jesus vem de segunda, terça, quarta, quinta, sexta. Imagine se Jesus olhasse para a gente e falasse assim, ó, eu vou olhar para você só na segunda. Você vai ficar sozinho os outros dias. Porque eu quero ir no cinema, eu quero dormir até tarde, eu quero cuidar dos meus netos, eu quero viajar, eu quero curtir. Você se vira nos outros dias. Na segunda eu estou contigo, os outros você se vira. Jesus poderia fazer assim, mas ele priorizou a obra das suas mãos, a mim e a você. Ele disse: estará conosco todos os dias, de segunda a segunda, feriado, ano bissexto, o Senhor está conosco. E quando eu lembro que a casa dele, que a obra dele, que ele está conosco, eu preciso corresponder a esse amor. Como é que eu respondo? Me comprometendo com a obra dele. Então sábado tem jejum presencial. Te aconselho a meia-noite de sexta, não come mais nada, não bebe mais nada, a não ser a sua medicação. E sábado aqui, cheio, 9h30 da manhã, nós teremos o jejum. E sempre depois do jejum, alguém traz um bolo. Quem está trazendo, recebe o toque aí, alguém traz um bolo. Sempre alguém traz mortadela, um pãozinho, tem aquele café com leite abençoado. Vamos ver se a gente consegue até incrementar um pouco mais esse café da manhã. Pastor, bem que podia ter isso. Traz, querido. Pastor, podia ter. Pastor, pode ter um iogurte. Gosta de iogurte, Jesus Paulo? Então você vai trazer um iogurte sábado. Pode trazer, é isso aí. Vem com jejum. Pastor Jorge gosta de um salaminho, né, pastor? Salaminho? Não, gosta não. Tem que trazer, querido. Então, ó, um café da manhã. Cafézinho quente, ou chocolate, ou chazinho, ou um bolo, suco de laranja, de iogurte. Poxa, você está vindo tomar um café na casa do rei. Por que na casa do rei, na tua casa, tem mais coisa do que a casa do rei? Tem alguma coisa errada, não tem? Sábado tem jejum. Para cada dia. Você quer ir para o céu? Segue a palavra. Pastor erra, bispo, apóstolo, todo mundo erra, todo mundo fala, mas a palavra, tudo aquilo que nós fizermos para Deus, tudo tem que ser feito com o melhor. Amém? Sábado jejum. Domingo, primeiro domingo de julho, culto normal, escola bíblica dominical e o culto normal domingo. Nossa Santa Ceia será no domingo, dia 16. A nossa Santa Ceia será domingo, dia 16. Amém? Vou chamar aqui o Diácono Manuel para estar trazendo a palavra hoje. Ele veio pegando fogo, que ficou muito tempo lá no Chile, muito frio. Eles pegaram aqui 4 graus. Alguém gosta do frio aí, querido? 4 graus? Menos 20, Jesus, que isso? Já pegou menos 10, Senhor, 4 graus a gente já fica louco, imagina menos 10. Aí a irmã está no mistério, obrigado. Isso aí. Mas é tempo da gente aproveitar as oportunidades. Eu gostaria que você estendesse as suas mãos para cá, vamos abençoar a vida do jeito do Senhor, porque eu creio. Mesmo Deus que usa o pastor Jorge, mesmo Deus que usa o Gustavo, mesmo Deus que usa o Diácono Manuel, é o mesmo Deus que cuida, é o mesmo Deus que vela pela sua palavra para cumprir. Deus, nós abençoamos a vida do teu filho, aquilo que o Senhor já falou no Espírito dele, que nós tenhamos clareza de entendimento para receber. E assim como falamos na terça passada, te pedimos uma bênção, uma unção da aplicabilidade da palavra. Queremos aplicar a palavra que foi liberada para o nosso dia a dia, porque dependemos de Ti e reconhecemos que Tu és o nosso senhorio. Aqueles que estão aqui no presencial, aqueles que já estão conectados ou virão posteriormente, que eles sejam abençoados pela palavra, porque a Tua palavra é a profecia verdadeira, a Tua palavra é rica de governo, rica de direcionamento. Então enriquece a nossa mente, enriquece a nossa família pela Tua palavra nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Amém. Graça e paz. Amém. Todo mundo feliz com Jesus? Amém. Pastor Jorge, todo mundo feliz com Jesus? Amém. A palavra de Deus diz o quê? Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Não é o melhor lugar para nós estarmos? A
casa do Senhor? Então, eu estou feliz porque retornei, passamos 20 dias no Chile, tá? Ficamos 20 dias longe dos irmãos, e estávamos saudosos, e estou feliz porque nós retornamos, tá? Porque a palavra também de Deus também diz que é na comunhão que o Senhor ordena a Deus, tá? E nós temos procurado a cada dia ter essa comunhão mais e mais com nossos irmãos, com o nosso Deus, e é por isso que nós estamos aqui para nós louvarmos e bendizermos o nome santo do nosso Senhor Jesus. Vamos abrir nossas Bíblias em Isaías 61. Do 1 ao 3. Isaías 61, de 1 ao 3, que diz o seguinte: as boas novas da salvação. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados, enviou-me a curar os quebrantados de coração e proclamar libertação aos cativos e pôr em liberdade os algemados, e apregoar o ano aceitável do Senhor, e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos que choram, e a pôr sobre os que em Sião estão de luto uma coroa em vez de cinza, óleo de alegria em vez de pranto, veste de louvor em vez de espírito angustiado, a fim de que se chamem carvalho de justiça, plantado pelo Senhor para a sua glória. Amém. Amados, carvalho de justiça. Carvalho de justiça. Carvalho, todo mundo sabe que é uma madeira firme, né? O vento bate nela, ela volta, não enverga. Assim é o nosso Deus. É assim que Deus quer que nós estejamos com Ele. Que nós estejamos firmes, como esse carvalho de justiça que é o nosso Deus. Então, querido, essa mensagem, essa passagem, as boas novas da salvação, ela está descrevendo justamente o ministério de Jesus. Se nós lermos do primeiro até o final, nós vamos ver que é tudo sobre Jesus. Jesus falando a cada um de nós, Ele nos proclamando a sermos esse carvalho que Ele é. Que nós temos que ser firmes na rocha, porque se nós não estivermos firmes na rocha, o inimigo nos derruba, tá? Então nós vamos aprender que nós devemos a cada dia estar buscando mais e mais para nós sermos esse carvalho, para nós sermos a rocha viva que o Senhor quer que nós sejamos na face da terra. Amém? Então Ele descreve essa profecia de Isaías, vai além daquele dia em que Jesus pega o pergaminho e lê exatamente essas palavras, que também está em Lucas 4, 18 e 21. Se você pegar Lucas 18, 4 e 21, está falando as mesmas coisas. Quando Isaías profetizou, estava vendo a mim, vendo a você, pois todo aquele que recebeu o Espírito Santo é capaz de fazer a obra dele. Então, querido, quando Deus nos unge, tá? Quando Deus nos unge, é justamente para nós sermos essa rocha inabalável, essa pessoa, esse crente que não vai ser abalado, não vai ser abalado por nada, porque o Espírito do Senhor está sobre a sua vida, está sobre a minha vida, sobre a vida de cada um de nós nesta noite que estamos aqui, na vida de vocês que estão aí assistindo em casa. Se liga, porque o Senhor vai falar nesta noite. O Senhor vai dizer aquilo que nós devemos ser, para nós sermos uma rocha firme, uma rocha inabalável. Ele falou o seguinte, que nós, se nós estivermos firmes na rocha, nós vamos fazer coisas maiores. Se Ele fez, nós vemos que
o início do ministério de Jesus, o primeiro foi a festa de Caná da Galileia, o primeiro milagre. E ali Jesus curou várias pessoas no decorrer desses 3 anos. Mas mesmo assim, ele disse: se nós formos fiel, se nós estivermos firmes na rocha, nós faremos coisas maiores daquele que ele fez. Então, querido, o Senhor conta comigo, o Senhor conta contigo, para que nós possamos estar propagando essa mensagem que ele deixou através do profeta Isaías. Então, ele nos dá autoridade, dá posse, e nós fomos separados para o uso sagrado. Se formos ungidos, somos cheios do Espírito, devemos participar do ministério de Jesus, pois fomos capacitados para isso, logo assim que aceitamos ao Senhor como nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós sabemos que quando nós entregamos nossa vida a Jesus, naquele momento nós recebemos a salvação. Tá? A salvação é instantânea. A salvação é instantânea. A santificação é gradual. É essa santificação que o Senhor quer da gente, quer de cada um de nós. Tá? Quanto mais nós nos santificamos, mais nós nos achegamos a Deus. Querido, quando você abre a Bíblia, é Deus falando contigo. Tá? É Deus falando contigo. É Deus falando comigo. Tá? É através da palavra que nós vamos ser santificados, que nós vamos ser purificados. Porque o mundo nos oferece tantas coisas visuais, tá, que aquilo entra na nossa mente. Se nós não estivermos ligados através da palavra de Deus, nós vamos ser enganados. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Essa verdade é Jesus, e esse Jesus está aqui na palavra de Deus. É Ele que está aqui, é Ele que está aqui falando nesta noite. Tá? E fala através de mim, fala através de você. Basta nós abrirmos nossa boca, basta nós nos colocarmos: Senhor, eu quero, Senhor, eu quero participar dessa obra, eu quero participar, Senhor, desse ID. Jesus deixou um ID para cada um de nós, não foi isso? Ele disse o seguinte: ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda criatura, aquele que crê e for batizado, é salvo. Então, essa função é nossa. Não adianta que não é de Jesus, não é dos anjos, tá? É do Espírito Santo de Deus que está dentro da gente. É Ele que vai nos impulsionar. É Ele que nos vai impulsionar. Se nós não tivermos o Espírito Santo dentro da gente, nós vamos ser um cachorrinho acuado no canto. Porque nós não vamos ter audácia, nós não vamos ser audaciosos. O Espírito Santo conta com pessoas audaciosas, pessoas que não tenham vergonha de levar o Evangelho de salvação. Então a nossa função aqui, querido, é nós levarmos o Evangelho de salvação aos pecadores. Para isso, temos profunda consciência da necessidade e miséria da raça humana, pois são todos pecadores. Somos pecadores, nós somos todos pecadores. Está desde a fundação do mundo, o pecado entrou na fundação do mundo, através de Adão. Deus mandou Jesus para quê? Para que esse pecado fosse exterminado da face da terra. Mas o mundo já é maligno. Nós sabemos que o mundo já é maligno. Entendeu? Eu passei esses 20 dias no Chile, não foi uma igreja, porque eu não tenho. Eu perguntei meu filho: cara, o pessoal não vai na igreja aqui não fala nem de Deus. Aqui não fala nem de Deus. Nós temos que orar por esses países. Nós temos que colocar no nosso bloquinho de oração. Esse aí já está, porque meu filho já está lá, né? Meu filho está lá. Então, eu já tenho mesmo que orar.
Então, já colocando no nosso bloquinho de oração, o Chile, para que o Senhor mande o avivamento para aquele lugar. Gente, aqui nós temos que dar glória a Deus que nós vivemos num país democrático, num país, lá também é democracia, igual o Brasil, só que não tem religião, nem o catolicismo impera lá. Eu só vi uma igreja católica numa capital, num país. Então, nós andamos, fomos para outras cidades, lá na cidade comuna, ficar com uma confusão que nós não entendemos muito, sabe? Aqui nós temos bairro, temos cidade, temos estados, lá não, aquela divisão é comuna e não dá para entender muito não. Tem que se aprofundar muito para entender, porque não é idêntico a nós, ao nosso aqui. Então, querido, aí eu perguntei, como é uma igreja evangélica aqui? Aí uma igreja evangélica aqui, você não leva, vai perder 3 horas indo e 3 horas voltando. Que é tudo na periferia. É como se nós estivéssemos aqui e nós fôssemos para Petrópolis. É onde não é onde? Quem que vai sair da sua casa para ir para Petrópolis? O pessoal da Redondeza. Tá? Liguei a televisão. 2 programas evangélicos. E mesmo assim, muito esquisito lá que não sei não. Passamos num outro local, tá? Que nós vemos lá, 66, crescendo em graça. Lembra dessa que tentou entrar aqui? Lembra? Essa também está lá. Aí você vê Buda, você vê vários outros deuses estranhos que eles adoram. Se não adoram, pelo menos creem, tá? No elefante, de rabo para fora. Mas o elefante tem que ficar assim, para receber a bênção, para receber a graça. Então, nós somos gratos a Deus por sermos brasileiros, tá? Falta muita coisa aqui? Falta muita coisa. Mas quando você vai lá para fora e vê, tá? Você vê que não falta nada. Que nós temos que continuar orando pelo nosso país. Para que o Senhor possa colocar tudo no seu devido lugar e o povo ser abençoado. Então, querido, conforme eu falei, somos pecadores, tá? Nós somos pecadores, lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro, tá? Enquanto nós estivermos neste mundo, tá? Nosso país é abençoado. Quando Jesus nos tirar, querido, isso aqui vai virar um caos. Porque quem segura a nossa nação é Deus através de nós. Porque nós somos intercessores diretos do Senhor. Amém, igreja? Então, nós temos que ter essa profunda consciência da necessidade, né, de estarmos falando, pregando. E o grande problema é que muitos não se acham capacitados para isso. Têm pensamentos negativistas e dizem que não tem noção. Se não tem, temos que buscar. E é para isso que estamos aqui nessa noite, para nos revestirmos. Nós não viemos aqui à toa, não, querido. Nós não viemos aqui à toa. Quando nós vamos à casa do Senhor, tem um propósito. Você não veio aqui simplesmente, eu quis ir. Não foi não. O Senhor Jesus te impulsionou. Tá? Porque quando você chegou aqui, o Senhor já estava para te receber, de braços abertos, para dizer: venha, peça o que vocês quiserem. Quando nós estamos na presença do Senhor, Ele quer isso, que nós tenhamos intimidade com Ele. Você só pede a alguém quando você tem intimidade, não é isso? Amém. Você pede dinheiro emprestado aqui e você não tem intimidade?
tu vai receber um não. Simplesmente não te conheço. Mas o nosso Pai nos conhece. Nosso Pai nos conhece, queridos. E essa noite é a noite que nós pedimos a Ele. Senhor, eu quero cura. Senhor, eu quero salvação da minha família, salvação do meu filho. Senhor, eu quero unção para estar orando pelos pecadores. Senhor, minha família está destroçada, eu preciso que minha família seja recomposta, Senhor. Então, essa noite é a noite que nós estamos aqui em comunhão com o Senhor, pedindo a Ele, clamando realmente ao Senhor, colocando: Senhor, meu coração está aberto para te receber, Senhor. Senhor, nessa noite, faça milagre na minha vida, faça milagre na minha casa, Senhor. Faça milagre na vida dos meus filhos. Senhor, visita meu filho que está no Chile, visite meu filho que está na Inglaterra, na Alemanha, aonde tiver nossos familiares. Vamos clamar ao Senhor, vamos clamar. Senhor, nossos filhos estão aqui no Brasil e estão perdidos, Senhor. Tem misericórdia, Senhor. Nós temos que clamar. O Senhor nos deu essa autoridade. Ele nos ungiu, querido. Ele nos ungiu. Não foi à toa que o Senhor nos ungiu. Então, nessa noite, o Senhor está falando para a gente: pede o que queres. Pede o que queres, amado, porque eu responder-te-ei. Aleluia, glória ao nome do Senhor. Então, queridos, se nós não temos convicção daquilo que nós estamos fazendo, é porque nós não estamos firmes, nós não estamos lendo a palavra de Deus, nós não estamos nos calçando aqui de acordo com a palavra de Deus. Porque quando nós estamos firmes nas promessas, nada nos separa do amor de Jesus. Nada nos separa, querido, nada, pode ter certeza. Mas vamos buscar mais e mais a face do Senhor, vamos buscar Ele, para que nós venhamos verdadeiramente estarmos pregando esse Evangelho. Porque quando Ele nos ungiu para nós fazermos diferente. Nós temos que ser diferentes na face da terra. Nós temos que apregoar o Evangelho do Senhor. Nós temos que levar o pecador a mostrar para ele que ele está perdido nesse mundo. Se ele não entregar a vida dele ao Senhor, ele vai para o inferno mesmo, gente. Ele vai. Se nós não tivermos firme na casa do Senhor, nós vamos. Nós temos que estar firmes. Nós temos que ter convicção que nós somos lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro. E isso, o mundo tem que ver na gente. O mundo tem que ver na gente. O mundo tem que ver dentro da nossa casa, dentro do nosso trabalho. Nós temos que dar esse exemplo. Nós temos que dar esse exemplo. Eu lembro que quando eu estava no banco, uma historinha só, tá, gente? Uma historinha só. Eu estava no banco e a agência era grande, né? Uma agência na ouvidor era muito grande e eu era gerente da agência. Aí, quando eu via o tumultozinho, eu ia chegando e já sabia que era besterol, né? Aí, fecha isso aí, mas eu vi aí. Ele não pode ver essas coisas. Que sabiam que eu era crente. Sabiam, tá? Que eu nunca sentaria na roda dos escarnecedores. Aí na mesma hora se desfazia, não era porque eu era gerente, não. Era porque eu não podia ver, porque eu era crente. Falava assim mesmo. Aí eu falei, vamos acabar com isso aí, vamos cada um voltando para o seu trabalho. E é assim, dessa forma, as pessoas têm que saber que nós somos crentes, tem que saber mesmo.
Nós não podemos ser crente. Como é que se chama aqueles crentes que nunca... Aquelas pessoas que não... Agente secreto. 007. Então não podemos ser 007 não, querido. Nós não podemos. Nós temos que dar nossa cara a bater. Tá? Nós temos que demonstrar que nós somos crentes. Tá? No meu prédio, não sei se Liliane lembra disso. Eu saía todo dia de terno, né? Para trabalhar. Aí, certas famílias lá, ia lá vai o pastor lá. O pastor hoje vai ser cedo, ó. Só porque eu saía todo dia, tá? Todo dia, internado, tá? Então, eles têm essa visão, tá? Mas eles têm essa visão por quê? Porque nós demos exemplo. Nós dávamos exemplo. Tá? Nós nunca mandamos metido de confusão no nosso prédio. Gente, 40 e poucos anos no mesmo prédio. Se eu fui a reunião de condomínio, foi 2 ou 3 vezes. Porque reunião de condomínio só dá confusão. Então, eu fui a primeira vez, fui a segunda, não vou mais. Não vou, porque era só confusão. É aquela história. Deus te dá condição, então você não vai esquentar nem a cabeça. Vai aumentar? Glória a Deus. Tá? Então, é justamente isso. Deixa eu tomar uma água aqui. Então, querido, Cristo tem que estar dentro de nós, para que as pessoas vejam que nós verdadeiramente somos separados nesse mundo. Então não temos que ter dúvida, fomos ungidos para dar continuidade ao ministério de Jesus. Se não estivermos ativos dentro daquilo para qual fomos chamados, estaremos sendo negligenciados para com o chamado de Deus para a nossa vida. Então, querido, se nós não estivermos, tá, realizando a obra a contento, dentro daquilo que o Senhor está exigindo de nós, nós vamos estar desagradando o Espírito Santo. Então, para nós agradarmos ao Espírito Santo de Deus, nós temos que estar dando fruto. Nós temos que estar dando fruto. Tu conhece a árvore através de quê? Através do fruto, não é isso? Se nós somos uma árvore que nós não estamos apresentando nada ao Senhor, como é que vai ser naquele grande dia? Como é que vai ser? Porque naquele grande dia vai ter o julgamento, né? Do que você fez e do que você não fez. Tá? O que nós vamos apresentar ao Senhor? Se nós estivermos sendo aquele membro que só fica dentro da igreja, tá? O que nós vamos apresentar ao Senhor? Que darei ao Senhor? Que darei ao Senhor? Por todos os benefícios que Ele teve, não é isso? Nós temos que apresentar a Ele também as boas obras que nós praticamos aqui na face da terra. Obras não salvam ninguém, nós sabemos disso, mas ajuda. Obras ajudam, dá um arcãozinho. Então, vamos buscar, não vamos ser negligentes na obra do Senhor, vamos buscar a cada dia, sabedor que o Senhor Jesus, tá? Que nós fomos chamados pelo Senhor Jesus. Nós não fomos chamados por qualquer um. Cada um que está aqui nessa noite, tá? Foi o Senhor que te escolheu, foi o Senhor que te chamou. Paulo, ele pregou, ensinou, curou, libertou. Nós hoje temos o mesmo privilégio de sermos chamados de cristão, crente, né? Paulo também atestou a mesma coisa, segundo aos Coríntios 1:22, que somos ungidos e separados para a obra do Senhor. E mais, Paulo afirma que somos selados com o Espírito Santo, temos o penhor dele e ele nos confirma. Nós temos o penhor. Gente,
sabe o que é penhor, não sabe? Penhor é aquele papel que garante aquele negócio que você fez, tá? Se você comprou uma casa, aquele penhor é o atestado, é o compromisso de compra e venda, é o penhor, que aquela casa é sua. Então, através de Jesus, nós temos essa garantia, que um dia nós entraremos na glória e receberemos a coroa da vitória. Esse é o penhor que nós temos, a garantia. Nós temos a garantia. Jesus nos garante se formos fiéis. Se formos fiéis, o Senhor Jesus nos garante. Ele é o nosso penhor. É por isso que nós temos que ser seguidor de Jesus. Porque se nós formos seguidores de Jesus Cristo, nós faremos a mesma coisa que ele fez, ou até mais, conforme ele falou. Para pregar boas novas aos mansos, restaurar os contritos de coração, isso implica em curar o espiritual e fisicamente, quebrantado de coração e de alma. O mundo vive hoje um dos piores momentos, chegando a ser pior do que a época de Noé. A depravação social, cultural e espiritual está a ponto alarmante de pior crescente. Para isso, nós fomos levantados no Espírito Santo. E nós fomos levantados pelo Espírito Santo de Deus, para nós sermos diferentes. Tá? Para nós termos discernimento. Quando nós vemos uma pessoa, essa pessoa ela pode estar endemoniada ou pode estar com um problema espiritual, um problema de saúde. Porque nem tudo é o diabo, nós sabemos disso. Nem tudo é o diabo. Mas para isso, nós temos que ter discernimento. Tá? Temos que ser diferentes e fazer diferença neste mundo. Jesus deixou para nós um vídeo. Todo mundo pregar o evangelho a toda a criatura. E proclamar liberdade aos cativos e abertura de prisão aos presos. Liberdade aos cativos é abrir os olhos do cego espiritual pelo mundo porque Satanás tem cegado a muito. É revelar ao mundo a verdade implícita na boa nova de Cristo, que é a verdadeira liberdade. Em João 8,16 diz: se verdadeiramente o Filho nos libertar, sereis livres. Essa liberdade que temos que pregar. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, nós temos que ter essa preocupação, tá? Estar pregando essa verdade, está proclamando, porque, querido, nós somos livres, garotos, somos livres. A salvação que o Senhor concede muda a sorte do seu povo. Tá? Quando o Senhor, quando nós recebemos a salvação, a nossa sorte muda. Você estava passando por um certo período de tribulação, você entregou sua vida a Jesus, tá? Vai mudar tudo. Vai mudar por quê? Porque você passou a ter fé em Jesus. Você passou a ter fé em Jesus. Não vai mudar porque a situação vai mudar, não. Porque a situação vai continuar a mesma. Mas nós sabemos que nós temos Jesus, aquele que resolve todo e qualquer problema na nossa vida. Amém, igreja? Então, Jesus é aquele, tá, que transforma a maldição em bênção. Jesus transforma a maldição em bênção. Então, quando nós cremos, quando nós depositamos a nossa fé no Senhor, tudo muda, tudo se transforma. A água não se transformou em vinho, a água se transformou em vinho. Aos olhos naturais isso pode acontecer? Não pode. Mas com Jesus nós podemos fazer. Se nós tivermos convicção que Jesus está conosco, que nós estamos seguindo a Ele em espírito e verdade, nós faremos essa proeza. Nós faremos. Então esse é o nosso Deus. Nós estamos livres para proclamar o Evangelho da salvação. Nós no país somos livres.
nossos filhos serão conhecidos. Vamos abrir não. Vamos ler aqui. E Isaías 61:9 vai dizer o seguinte: e a sua posteridade será conhecida entre as nações, os seus descendentes no meio dos povos, todos quantos virem, os reconhecerão como família bendita do Senhor. Querido, nós somos famílias benditas do Senhor. Por onde nós passarmos, nós seremos reconhecidos. Por onde nossos filhos passarem, serão reconhecidos. Por onde nossos netos, nossos bisnetos, porque a palavra de Deus garante a nossa posteridade. A nossa posteridade será reconhecida. Então, querido, a palavra nessa noite é nós depositarmos a nossa fé totalmente nesse Jesus que sara, que cura, que liberta, tá? E proclamarmos o Evangelho, tá? Abraçar o ID que Jesus deixou para a gente. Querido, nós temos que abraçar o ID, tá? Isso aí mesmo falando de Jesus. De vez em quando vocês encontram, nós encontramos uns que são chamados loucos dentro dos ônibus, né? De vez em quando você olha assim, mas aquele ali, ele pode ser até considerado louco, mas é ele que está fazendo a vontade de Deus, é ele que está levando o ídolo para todo mundo, é ele que está preocupado, tá, com o pecador. Então o Senhor nesta noite, Ele nos conclama a nós estarmos preocupados com o pecador, não com o pecado, porque o pecado está no mundo, tá? Mas de tirarmos, tá? Trazermos para a luz aqueles que estão nesse mundo de horror. Amém, igreja? Que o Senhor Jesus possa estar cada dia falando mais as nossas orações e que o nosso país continue a ser livre para adorar, livre para clamar o nosso Deus. Amém? Amém. Glórias a Deus. Senhor Jesus, glória a Deus. Venha nos abençoar. Glória a Deus, queridos. Amém. Quando ele estava ministrando, como ele leva do cântico, não que eu seja antigo não, tá, irmão? Mas é um cântico lá da antiguidade que diz: Ele nos uniu para pregar libertação e quebrar cadeias para restaurar os corações e anunciar o ano aceitável do Senhor, a fim de que eles se chamem, a fim de que eles se chamem, a fim de que eles se chamem carvalhos de justiça. Sabe, queridos, quando ele estava pregando, eu virei para ele e falei assim: às vezes a gente ouve certas palavras e não absorvemos o peso da palavra. Nós temos uma promessa de fazermos milagres maiores do que Jesus fez. O quão difícil é para o pai falar com o filho. O quão difícil é para o filho entender que o pai quer o melhor para ele. O quão difícil é para uma esposa falar com o marido ou o marido da esposa. Em todo o tempo, quando Jesus passava, ele tinha uma graça de acessar corações. E às vezes o dinheiro não acessa o coração, o carinho não acessa o coração. Existem palavras que têm que fluir do trono de Deus para acessar o coração. Você que está precisando acessar o coração da sua família, o coração de um parente seu, milagres maiores do que Jesus fez, você pode fazer. É no momento que você falaria: eu recebo. Não fez o download, eu falo de novo. Milagres maiores que Jesus fez, você pode fazer. Mas você pode fazer se você tiver a palavra como fé, como regra de fé e prática na tua vida.
nós fomos chamados para vencer. E quando achamos que fomos chamados para vencer, é vencer o quê? É vencer o inimigo das nossas almas somente? Não! É vencer todas e quaisquer obstáculos que possam aparecer no nosso dia. Seja familiar, seja financeiro, seja espiritual. Porque nós fomos ungidos com um propósito. Meu amado irmão, minha amada irmã, se você foi ungido, se você tem essa certeza, dá um glória a Deus aqui nessa noite. Então não abaixa a tua cabeça, levanta a tua cabeça e caminha. Planta os teus pés e caminha, porque Ele te ungiu. E unção não somente com óleo, mas a unção do sangue dele vertido na cruz do Calvário. Você carrega essa unção. O teu DNA carrega essa unção. A unção do sangue de Cristo. Quero pedir para que você fique de pé. Nós vamos pedir para Deus uma bênção para que você possa acessar corações. Que às vezes parece que você está dando murro em ponta de faca. Você fala sempre as mesmas coisas. É como se nada mudasse. Mas vai mudar. Porque antes era você que falava, agora é o momento de Deus falar através da tua vida. Antes eles ouviam a tua voz, agora é o momento deles ouvirem a voz de Deus. E a voz de Deus é como o som de muitas águas, como diz a palavra do Senhor. Então eu quero orar pela tua vida, eu pedir para as pessoas fazer essa oração, Senhor. Não é por força nem por violência, mas é pelo teu Espírito. Então que o teu Espírito se manifeste através das palavras que saem da minha boca. Senhor, se não é por força nem por violência, como diz a tua palavra, pelo teu Espírito, eu quero que o teu Espírito se manifeste através, Senhor, da minha vida, para que meus familiares sejam alcançados. Então, pastor Jorge, por onde Jesus passava, todo local deixava de ser comum. A tua casa não é mais comum. O teu casamento não é mais comum. A tua relação com teus filhos não pode ser mais comum. Porque se Jesus passou, tudo tem que mudar. Agora, se não mudou, é porque Jesus ainda não passou. O pastor Jorge vai estar orando, você vai pedir, Senhor, eu quero isso. Eu tomo posse da palavra foi liberada de Isaías. Eu tenho certeza que eu fui ungido. Eu quero isso na minha vida, Senhor. Eu não quero mais viver em cima da unção do meu irmão. Eu quero a minha própria unção. Eu quero utilizar a minha própria fé. Eu quero utilizar a palavra que queima na minha vida. Eu fui ungido com propósito. Eu fui ungido com propósito. Eu fui ungido com propósito. Oremos em nome de Jesus. Amado Deus, nesta hora estamos falando aqui, Senhor, para que Tu nos fortaleça como um carvalho de justiça, Senhor, para que nós vamos resistir ao dia mal, Senhor. Pai Santo, que nós possamos fazer que nem o cego Bartimeu. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de nós, Senhor, para que Deus possa olhar com bons olhos para nós, para que Deus possa ver a nossa humilhação perante Ele, para que Deus possa ver a nossa obediência total a Ele, Senhor. Por isso, nesta hora, alcance nossos familiares que não têm a Ti ainda, Senhor. Pai Santo, toque nos corações, toque nas mentes, Senhor. Abra as mentes para que eles compreendam, Senhor, a profundidade de servir a Ti. Pai Santo, troque os corações de pedra por um coração ungido por Ti, Senhor. Um coração voltados para Ti, Jesus. Senhor, Pai Santo, Pai querido, esquadrinha agora os lares aqui representados, Senhor. Vá nos quatro cantos de cada cômodo, Senhor, e remova dali, Pai Santo, dá o seu fogo sagrado, consumidor, em tudo aquilo que não vem de Ti, para que a paz que excede todo entendimento seja em nossas casas, seja com nossas famílias, Senhor. Nos abençoe, nos fortaleça, nos livre e nos guarde, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? E Ele nos ungiu para pregar libertação. Aumenta o volume, vai! E quebrar cadeias dos corações e anunciar o ano aceitável do Senhor, a fim de que se chamem
e Ele nos ungiu para pregar libertação e quebrar cadeias para restaurar os corações e anunciar o ano aceitável do Senhor, a fim de que eles serão chamados, a tua casa será reconhecida, a fim de que se chamem carvalhos de justiça, plantados pelo Senhor para a sua glória, plantados pelo Senhor para a sua glória. Aleluia! Recebe essa palavra para a tua vida. Eles serão reconhecidos como carvalhos de justiça e não pedra de tropeço. A tua casa será reconhecida como carvalho de justiça. Em nome de Jesus. Recebe aí, querido. Tome o seu assento. Estamos terminando. Mas antes, melhor momento do culto. Pastor, por que esse é o melhor momento do culto? Pergunta, por quê? Por quê? É o momento que você vai mostrar para o diabo: estou passando pelo vale, mas estou grato porque eu não estou sozinho. Já parou para pensar isso? Às vezes nós pensamos em tudo que perdemos, em tudo aquilo que não conquistamos, em tudo aquilo que estamos sofrendo, e deixamos de agradecer que nós estamos vivendo. A grama do vizinho pode ser até mais verde, mas ele ainda não tem o que você tem. O dia que ele tiver o que você tem, a Bíblia vai dizer que um ou outro ajudou e se esforçaram e caminharam juntos. Amém, querido? Então, meu amado, dentro da oferta, dentro de você ser grato, dentro de você ser grato por uma viagem que você fez, que você vai fazer, momento de ser grato por algo que você comprou, algo que você viveu, momento de você ser grato principalmente que você está vivo. Vou falar mais uma vez, você está vivo. Sabe, irmãos? Quantos domingo nós tivemos um culto, nós olhamos para a Silvana, teve a perda de um parente, pastor Jorge, ele foi lá em Irajá um sepultamento. Salomão, em toda a sua inteligência, ele vai dizer: prefiro ir num cemitério do que numa festividade. Porque no momento da perda, no momento que você faz reflexão da sua vida, é muita gente chorando, achando que a lágrima vai trazer de volta quem foi. Não vai. Só um tem o poder da vida, e ele pode ressuscitar, só Jesus. Mas ao momento que você pensa: poxa, se eu tivesse feito mais um pouco, se eu soubesse um dia, olha, eu tinha aproveitado mais. Não, irmão, não pensa assim não. Um dia é agora, a hora de você ser grato a Deus é agora. A hora de você falar: Jesus, muito obrigado. Não estou falando de dinheiro, não, estou falando de gratidão. Sabe, o momento que quando você acorda, abre os seus olhos: obrigado, bom dia Espírito Santo, obrigado Deus. Não é vergonha não. É que você está mostrando que você é grato pela oportunidade que Deus nos dá de estar vivo nesse mundo, onde muitos já foram ceifados. Onde estou entendendo, querido? Então, quando você acordar, não murmura que está calor, não murmura que está sol, não reclama pelo aquilo que você perdeu, pelo aquilo que você deixou de ganhar. Só agradece, bom dia Espírito Santo, obrigado pelo fôlego de vida. Se tiver que acontecer, vai acontecer. E se não tiver que acontecer, Deus continua sendo Deus, querido. Amém? Nós estamos terminando. Vamos terminar com os dízimos, com as ofertas. Aí na sua frente tem um envelope. Se você for ofertar, você vai pegar o envelope e você vai colocar aqui na frente, aqui nessa mesa. Tá? Você que vai querer dizimar ou ofertar um cartão de crédito ou débito, a maquininha está ali. Eu só pedi para um dos diáconos e nós estaremos passando a maquininha, ou eles estão passando para os irmãos o cartão de crédito ou débito. E eu quero te incentivar também a sábado. Eu falei antes da mensagem,
Você que chegou depois aí, está do outro lado, sábado nós temos jejum. Rua Rodolfo Viana, número 500. Nós já tivemos dias que o jejum estava cheio. Mês passado veio poucas pessoas, vieram poucas pessoas. Estou que eu estava trabalhando por causa do seu aniversário, entendo isso, olhar que Deus por isso. Mas às vezes é melhor nós entendermos que Deus é mais importante do que tudo. Então eu quero incentivar você a vir e quero te convidar a trazer mais uma pessoa. Convide uma pessoa de outra igreja. Domingo é sempre difícil, mas sábado de manhã nem todos têm consagração. Traga uma pessoa de outra igreja. Traga o seu vizinho, traga um familiar seu. Josivaldo já vai trazer o curso no sábado. Eu olhei para a tia Nelly assim, como que diz, eu senti um cheiro de bolo no sábado. Amém, se não dá assim. Ô meu pai, amém, amém. Mas vai, o pastor Jorge ele já não gosta mais de salão, mas alguma coisa ele vai trazer. Eu sei, vamos ver o que a gente traz. Vamos fazer um café. E sabe o que eu estou incentivando a você a chamar uma pessoa de fora? Você vai perguntar assim, olha, quero convidar, chamar você para tomar um café da manhã lá na minha igreja. Que horas que é? Eu vou ir te buscar. Vai de Uber, vai sem Uber, vai a pé, como você for, mas faz. Porque a natureza aguarda a manifestação dos filhos. Nós somos filhos. Estamos esquentando muitas cadeiras. Tem muita alma que está aguardando o posicionamento nosso de trazer para perto quem está longe. Sábado é uma oportunidade. Amém? Deus abençoe a tua vida. Quero convidar você a ficar de pé, vamos dar a bênção apostólica. Você vai em paz. Você tem uma noite abençoada. Durma bem. Não assista má notícia. Para de absorver mais notícias. As más notícias sempre existiram e vão continuar existindo. Nós temos que aproveitar o hoje. Hoje vou desligar um pouco o repórter que só fala má notícia. Vou ver um filminho, vou comer pipoquinha. Não tem pipoca, pastor. Esse tempo não está bom para pipoca. Está bom para o quê? Para canjica? Alguém gosta de canjica aí? Não. Você não pode. Uma canjiquinha. Quem gosta de comida mexicana? Não, conversa com a irmã Rosa. Fala assim, irmã Rosa, me abençoa. Isso aí. Quem gosta de melancia? Se alguém gosta de melancia, abençoa a Zezé, que gosta de melancia pra caramba. Querido, é assim. Mas vamos entender que nós precisamos valorizar e celebrar o tempo que estamos. Aproveita esse tempo. Você tem uma noite abençoada. Você durma bem, você vai em casa. Acorde melhor ainda. Que a poderosa mão do Senhor permaneça sempre sobre a tua vida, por onde você estiver. Senhor, despede do povo da tua paz. Muito obrigado porque o Senhor nos trouxe em paz. Muito obrigado pelos livramentos visíveis e invisíveis. Agora eu te suplico, ó Pai, que a tua poderosa mão nos alcance e nos guie pelo caminho correto, para que possamos ter uma noite abençoada, para que possamos ter uma noite alegre e acordar amanhã dispostos a jejuar, dispostos a buscar, a fazer o nosso devocional, dispostos a ter um momento a sós contigo amanhã, Pai, disposto. Fortalece o teu povo no nome de Jesus. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o sublime amor de Deus Pai, a comunhão e as doces consolações do Santo de Israel recaiam e permaneçam sobre a tua vida e sobre a tua família. Aquele que crê em alta e grande voz, diga amém. Deus te abençoe. Vai em paz, querido. Em nome de Jesus. Uma noite de vitória.